Boa noite, mais uma palavra abençoada para nossa edificação. Eu trago Mateus 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém por essa palavra abençoada, né? De manhã foi um textão, né? E agora essa palavra pequenininha, mas com um poder tão grande, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê, né? A vida com Cristo não é uma vida fácil, né? Não é uma vida de mar de rosas. Pelo contrário, se formos analisá-los, já dá para a gente saber que a vida de um cristão não será uma vida fácil, porque para a gente começar a nossa caminhada com Cristo, nós já precisamos ser preparados por Ele. Então nós devemos nos despir do velho homem para nos tornar uma velha criatura. E isso não é fácil, porque nós estamos cheios de defeitos, de pecados, de vícios, de pecadinhos de estimação, que muitas vezes a gente nem vê como pecado de tão comum, mas no momento que a gente realmente entrega a nossa vida ao Senhor, né? Ele começa a cuidar de nós. Então ele começa a nos limpar, a nos purificar e principalmente nos curar. Sim, feridas que nós vamos adquirindo no decorrer da vida, ele vai nos curando, ele vai nos limpando, ele vai nos esvaziando para que o Espírito dele, o Espírito Santo, possa ocupar esse lugar. Porque o Espírito Santo só vai ocupar o lugar limpo. O Espírito Santo não vive em sujeira. Então, nós precisamos realmente estar totalmente limpos. Então, nós nos entregamos a Cristo, descemos as águas, os nossos pecados são perdoados, né? São lavados, remidos. Mas a partir daí, ele começa a tratar o nosso interior, o nosso caráter, o nosso coração, para que assim nós possamos nos tornar uma nova criatura. E é uma transformação tão maravilhosa, é gradual, é um dia de cada vez, mas é tão sublime. No fim do cada dia, sabe, ao findado dia, a gente se sente tão bem, sabe, sabendo que foi mais um dia vencido e mais um que Deus trabalhou e ministrou em nosso coração. Então, eu deixo esse convite aos irmãos, aqueles que, sabe, já desceram as águas, aqueles que estão se preparando, que estão no deserto, assim como eu, estão no deserto, ainda estão sendo forjados, ainda estão na prensa como azeitona, né? Porque Deus quer tirar de nós o melhor azeite. E é nesse ponto, quando nós chegarmos ao ponto de estarmos prensados, ao ponto de liberar aquilo que é melhor, do que tem melhor dentro de nós, aí sim, nós poderemos ser escolhidos por Cristo. Amém? Eu clamo que em nome de Jesus, o Espírito Santo venha testificar essa palavra ao coração dos irmãos, que aqueles que já desceram as águas, aqueles que por algum motivo estão desanimados na fé, não fiquem. Entreguem o caminho ao Senhor de todo o coração, saibam que as nossas dores, as nossas lutas estão gerando lindos testemunhos, que através da nossa dor, do nosso sofrimento, nós poderemos alcançar muitas almas. Então, que possamos entregar verdadeiramente a nossa vida a Cristo, viver para Cristo, viver por Cristo, que nós possamos realmente fazer a diferença nesse mundo, cumprir com aquilo ao qual o Senhor nos chamou, nos convocou. E vamos para cima, gente, não vamos desanimar, vamos viver um dia de cada vez, por onde passarmos jogando a nossa semente, que possamos dar o melhor de nós, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia tão especial, Deus, por esse dia tão maravilhoso, esse dia cheio da Tua presença. Obrigado pelo culto maravilhoso que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos permitiu participar. Oh, gente, como é maravilhoso louvar e adorar ao Senhor, sentir a presença do Espírito Santo tomando conta do nosso ser.
Que em nome de Jesus nos conceda uma noite tranquila, serena, que possamos começar a nossa semana cheios da tua graça e da tua misericórdia. É o pedido que eu te faço em nome de Jesus. Amém.